sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Hoje trago a opinião de duas sugestões de leitura que eu adorei, que eu fiz recentemente e que quero partilhar com vocês. Então, estou a falar destes dois livrinhos maravilhosos que a Porto Editora me cedeu, do John Steinbeck, A Pérola, um livro que eu já li agora no decorrer do mês de fevereiro, e do Yuko Mishima, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, o livrinho que eu vou começar por vos apresentar. Então, nós nesta história vamos conhecer o Narobu, um jovem de 13 anos que nos vai mostrar uma realidade vivida no Japão no pós-guerra. O Narobu vive com a mãe desde os 8 anos apenas porque o seu pai morreu, a sua mãe ficou viúva e ele cresceu até aos 13 anos só com a presença da mãe. É uma personagem um pouco estranha porque nós vamos com ele conhecer um bocadinho o que era o seu dia-a-dia, um grupo que, digamos assim, de más companhias e a forma como ele observava a mãe. Sim, porque este menino de 13 anos tinha uma forma bastante peculiar de observar e de espreitar a mãe. Acontece que nós vamos encontrar aqui uma história que nos leva a um final em aberto que contribuiu para que eu não lhe desse as 5 estrelas, mas que ao mesmo tempo me deixou fascinada pela escrita deste escritor que eu não conhecia e pela forma poética como esta história me envolveu. Não conseguia parar de ler o livro li-o num ápice. E se mais páginas tivesse, mais páginas eu lia e acredito que nunca me iria cansar porque a escrita é maravilhosa. Então a vida do Narobu muda um dia. Nós neste livro temos o livro dividido em 2 partes, o verão e o inverno, e tal como eu estava a dizer, a vida dele muda porque a mãe vai conhecer um marinheiro por quem se vai apaixonar, marinheiro esse que nunca tinha tido nenhum relacionamento e que também fica encantado com a senhora, mas ao que parece, quando nós lemos a nossa história, o Narobu não acha muita piada. E então ele vai contar aos amigos o que é que está a acontecer, que há um homem que vai tomar o lugar do pai, e nós vamos acompanhando essas conversas com alguns dos seus amigos. E nós começamos a perceber que alguns dos seus amigos não são boas companhias porque eles têm uma forma muito suja de verem os adultos, principalmente os homens. Eles são muito crus para crianças, para adolescentes, na forma como falam sobre os homens, sobre os próprios pais. E então, o chefe do grupo do Narobu, digamos assim, vai incentivá-lo a criar um plano para fazerem desaparecer esse marinheiro que vem tomar o lugar do pai do Narobu. Então, o que é que eu vos posso contar mais para não vos dar spoilers, não é? O Narobu vai ter uma ligação bastante forte com esse marinheiro. Eles vão acabar os dois por até se aproximarem. O Narobu dá-lhe a entender que quer vê-lo como um pai, quer se aproximar dele, mas o que o marinheiro não sabe é que essa aproximação traz água no bico e quem sabe não o vai pôr em maus lençóis. Mas, para descobrirem o que é que aconteceu, terão com toda a certeza que fazer esta leitura, porque eu não vou contar mais nada. A única coisa que eu vos posso dizer é que o final está em aberto. Eu adorei fazer esta leitura. É daqueles livros que nos vêm parar às mãos sem querer. É daqueles livros que nós lemos por acaso. Mas que no fundo são leituras deliciosas, leituras que nos deixam agarradas pela sua forma poética como estão escritas, um tipo de escrita muito leve. Eu tinha vontade de ler mais, eu tinha vontade de descobrir mais e claro que eu vou ler mais acerca das obras deste escritor, até porque descobri que suicidou-se de uma forma bastante conhecida no Japão. Ele fez seppuku, eu penso que é assim que se diz,
Ele matou-se com aquela técnica dos samurais de atravessar, de se suicidar com uma espada, e deixou-nos, digamos assim, muito cedo. Ele morreu com 50 e poucos anos e foi uma pena porque realmente eu só li e só conheci esta obra e gostei muito. E fiquei mesmo com vontade de ler mais deste escritor. Eu não sei se vocês já leram, mas de qualquer das formas, agora percebo porque é que este livro está sempre esgotado. Este livro está sempre esgotado e agora chegou às nossas mãos através da Porta Editora, portanto há que aproveitar, não é? Porque realmente é um escritor a ficar de referência nas nossas estantes. Portanto, não se esqueçam deste livrinho. Depois, um livro que eu li para o projeto da Silvéria, 24 horas, um livro. Eu escolhi a Pérola, um livro que se lê em 2 horas. Este livro é uma parábola, é um livro que se lê de forma muito rápida, conta-nos a história de Quino e da Joana. Ele, um pescador muito simples, um pescador muito pobre, ela, uma mulher que acaba por o completar. Ele é extremamente sonhador, está sempre a fazer planos futuristas e ela é uma mulher com os pés bastante assentes na terra e muitas vezes acalma-o nos seus pensamentos. São um casal muito interessante. Têm um filho e como vivem numa cabana, numa aldeia com poucas condições, um dia a criança é mordida por um escorpião. Ao ser mordida por um escorpião, eles vêm-se obrigados a procurar um médico. E o único médico que está disponível é um homem que não gosta de ajudar pobres, que sabe que a cidade é composta por pessoas sem possibilidades, e eles ficam muito desesperados porque têm medo que o filho morra por causa da mordida do escorpião. O que é que acontece? Eles voltam para casa porque o médico não mostra disponibilidade para cuidar da criança e então o que acaba por acontecer é que no dia a seguir o Quino vai fazer, portanto, as suas tarefas como pescador e ao estar a apanhar ostras ele encontra uma ostra que é diferente de todas as outras. Ele desde logo apelida-a de a pérola do mundo, algo que todos os pescadores andam sempre à procura, mas que nunca encontram, que tem um valor inimaginável, que lhe vai trazer riqueza e que lhe vai mudar a vida. E ele, como sonhador, começa logo a fazer planos. Acontece que ele não aguenta o entusiasmo de ter encontrado a tal pérola. Então conta a toda a gente que encontrou uma pérola diferente, uma pérola muito maravilhosa. E nós aqui nesta parte da história começamos logo a perceber que a sociedade é muito invejosa, tal e qual como aos dias de hoje. Tal e qual como aquelas pessoas que recebem o Euromilhões, não tinham amigos, mas de repente toda a gente gosta deles e toda a gente os ajuda e não sei o quê. Então, a cidade dele, a notícia depressa se espalha e eles começam a ser, portanto, abordados a toda a hora por causa dessa pérola, chove pessoas de todo o lado e começam a surgir problemas muito graves porque as pessoas sabem que ele vai vender a pérola, mas até que ele consiga vender a pérola, ele tem imensos problemas. Vão-lhe assaltar a casa para tentar roubar a pérola, vão-os perseguir, não os largam. E então o livro, no fundo, mostra-nos a caracterização do que é uma sociedade daquela altura que não é muito diferente da sociedade em que nós vivemos. Só para vocês terem uma noção. Esse médico que não o quis ajudar quando o filho foi mordido pelo escorpião, após ele ter encontrado a pérola, o médico já se mostra disponível a ajudá-lo e acaba por o ajudar. E o Quino diz-lhe, ok, obrigada por nos ter ajudado, quando eu vender a pérola depois eu pago-lhe o serviço. Portanto, ou por exemplo o padre dirige-se à casa do Quino e da Joana e lembra-os que eles deviam de ajudar a igreja, porque a igreja é fundamental para que a sua alma esteja em paz. Acontece que nós nesta história o que nós acabamos por encontrar é quando as pessoas criam expectativas muito altas ou
quando ambicionam demasiadas coisas, nem sempre a riqueza é algo que seja positivo na vida de alguém. Vai-lhes trazer mesmo muita desgraça, vai-lhes trazer aventuras que depois o escritor vai partilhando connosco, e a história tem um final muito dramático mesmo. E de reviravolta, porque quando nós achamos que a partir de uma certa altura vai tudo correr bem, quando damos conta e quando chegamos ao final tão esperado, percebemos que não é nada disso. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu adorei, eu quero ler tudo deste escritor. É um livro para quem quer começar a ler, pode começar por aqui porque vai de certeza gostar. Para quem não conhece o escritor, pode começar por este livro. Eu não conheço os outros, mas é porque o livro é pequenino e é uma história mesmo que nos agarra da primeira à última página, e foi um prazer conhecer estes 2 escritores. Pronto, são as minhas 2 sugestões de leitura. Eu não sei o que é que vocês andam a ler por aí. Se quiserem, eu agradeço que me deixem na caixa de comentários o que é que andam a ler por aí. E pronto, não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Espero que tenham gostado das minhas opiniões. Os livros, como vocês viram, são pequeninos, não dá para dizer muito sem estragar a história. Eu vou até ali ler mais um bocadinho e a esta hora talvez beber um chá. Um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Tchau!